que muitas das vezes sentimos por situações de conflitos familiares, problemas de relacionamento conjugal, né? Problemas de alinhamento na área conjugal, né? Às vezes uma mulher tem a ideia diferente do homem, e até isso se alinhar e se ajustar dá muita complicação. E Jesus, conhecendo o coração de todos, ele estava pronto a atender. E aqui não foi diferente. Aqui ele se assentou, e as pessoas que estavam dispostas a ouvir a Jesus falar, ao pregador Jesus, elas vieram a ele. Ele entrando num barco para ficar um pouco mais retirado ali, e ali poder atender a demanda e não ser, porque vocês percebem que quando ele se juntava também existe um exemplo, onde ele estava em casa, ou onde ele estava pela rua andando, aquela mulher tentou, né, chegar perto, aqueles homens tentaram levar a mulher do fluxo, tanto a mulher do fluxo quanto aqueles homens que tentaram entrar na casa, a multidão comprimia, a multidão apertava, se arrojava a ele, tentando ali receber algo da parte dele. Virtude saía de Jesus. Então nós percebemos que ele usa de estratégia. Jesus era muito estrategista na questão de ensino, na questão de lugar para ensinar. Ele era muito estrategista, ele entendia que precisava de ter um espaço, que precisava de ter ele aí um ambiente próprio para ele se direcionar às vidas. E diz aqui o texto, no versículo 2, que ele entrou num barco, se assentou, e toda a multidão ficou em pé, na praia, né? Eles não tinham aí um ambiente igual nós temos aqui hoje, né? Bancos, cadeiras ali, mas ficou em pé, fixado em Jesus e naquilo que Jesus iria falar-lhes. E é muito importante que ele começa assim, o versículo 3, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, e falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo. Então Jesus ali, boa parte ou a maior parte da sua fala, principalmente sentado naquele barco, direcionado àquela multidão, as falas de Jesus foram através de parábolas. E aí a gente começou na quinta-feira passada, definindo o que é uma parábola, o que é, ou o que significa uma parábola. Recapitulando, parábola, esse termo significa colocar as coisas lado a lado, geralmente com a finalidade de fazer uma comparação, geralmente com a finalidade, com o objetivo de gerar uma situação, alinhando com outra situação e extraindo aí alguma lição espiritual para ser aplicada. Pode ser uma comparação extraída da natureza, pode ser uma situação extraída da vida cotidiana. Jesus, dentro daquela cultura, ele se relacionou desde cedo. Vocês percebem, a Bíblia identifica que ele tinha os seus pais ali, ele cresceu, na adolescência ele aparece ensinando no templo, então concorrendo a todo aquele contexto. Ele viveu a sua vida até os 30 anos antes de iniciar publicamente o seu ministério, a vida cotidiana daquela época. Então ele conhecia situações que poderiam ser utilizadas, que poderiam ser ilustrações, que poderiam ser alguma parábola para extrair ou aplicar verdades espirituais para aquele povo. Então a parábola pode ser algo da natureza, algo da vida agrícola das pessoas, da vida cotidiana das pessoas, destinada a esclarecer alguma verdade espiritual, com a suposição que aquilo que vale para aquilo que está sendo dito, aquilo que vale para aquilo que está sendo expressado, e ali no caso Jesus no barco, contando parábola, aquilo que é válido para uma determinada esfera, também é válido para outra. E é por isso que ele começa muitas das suas parábolas dizendo, o reino dos céus é semelhante a... Aí ele conta a situação e aplica a instrução. Então,
A suposição da parábola é aquilo que é válido para aquela esfera onde ele está dando aquela narrativa, aquele relato, também vale, espiritualmente falando, para ser aplicado. Então o Senhor Jesus usava a parábola para proclamar o reino de Deus, que veio em sua própria pessoa e em seu próprio ministério. Ou seja, a pessoa de Jesus, ela trouxe naquele tempo, para aquela multidão, para aqueles seguidores, o reino de Deus. Claro que quando nós olhamos para a Bíblia, e o tema proposto geral é parábolas na Bíblia, nós percebemos que muitos profetas também se utilizaram de parábolas. E eu estava lendo alguma coisa sobre os escritos rabínicos, os escritos dos rabinos que não estão na palavra do Senhor, mas também eles se utilizam muitas parábolas para expressar também lições que eles queriam aplicar. Vocês percebem que no Antigo Testamento, a parábola de Jotão, lá em Juízes capítulo 9, 7 e 8, também no Antigo Testamento, a história em forma de uma parábola curta, que Natã conta a Davi, lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 a 15, e eu acredito que todos aqui devam conhecer essa pequena parábola que Davi conta, para se aproximar do rei, na condição de profeta de Deus. Ele precisava confrontar a atitude do rei, diante da presença do Senhor, porque Deus tinha visto aquilo não estava oculto diante de Deus, e através da parábola, como nós limos no texto de quinta-feira passado, ele diz, abrirei a minha boca e proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. E ali no caso de Davi, em 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 a 15, Davi achou que estava tudo certo, ele era rei, o seu subordinado, o comandante lá, obedeceu uma ordem de colocar Urias na frente da batalha, para que ele resolvesse ou encobrisse algo que ele tinha feito, tomando a esposa do seu soldado fiel. Ele se utilizou do poder para fazer aquilo, e o profeta Natã chega para ele e diz assim: Davi, eu tenho uma situação para te passar. O rei naquela época também, ele atuava como legislador, as pessoas traziam causas, e causas complexas para serem resolvidas. Vocês observam isso na pessoa de Salomão, aquelas duas mulheres trazendo seu filho e diz: Salomão, rei, essa mulher diz que o filho é dela e eu digo que é meu, nós estávamos só nós dois juntas, e assim foi, o rei julgava também. E o profeta veio com esse intuito de contar uma parábola para Davi, narrar uma história, claro que inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para trazer à tona um sentimento no coração de Davi, de que ele precisava consertar alguma coisa que ele tinha feito diante de Deus, e Deus estava ciente daquilo. E aí ele conta, tinha um grande fazendeiro, e esse fazendeiro tinha muitas ovelhas, muito gado, era riquíssimo, e tinha do lado daquele fazendeiro, o outro pequeno, que só tinha uma bezerra lá, uma vaca, uma cordeira, e aquilo lá, ela criou como se fosse da família, ela que dava o sustento, dando leite para aquela família. E aquele fazendeiro recebeu visitas em casa. Em vez daquele fazendeiro se utilizar dos seus recursos, que eram muitos, ele pegou a única ovelha, a única coisa que aquele fazendeiro mais pobre tinha, matou e distribuiu para os seus convidados. O rei Davi, ouvindo aquilo, se acendeu a sua ira, e logo veio, aquele sentimento de justiça, de punição, e aí ele emite um juízo, que era o próprio juízo contra ele, que era a própria condenação dele. Ele diz assim, esse fazendeiro que cometeu tal atitude, deve morrer, deve pagar 4 vezes mais, restituindo isso. Aí o profeta Natã: pois é, Davi, tu entendeu, a proposta, tu entendeu a parábola, tu extraiu lições disso aí. Pois é, esse homem é tu.
porque tu desprezou a palavra do Senhor. Deus, ele te tirou de trás das ovelhas. Se não fosse pouco, Deus ainda te daria muito mais, mas tu não precisava de tudo isso. Aí Davi já cai em si e já entende a mensagem de Deus e diz: pequei contra o Senhor. E na mesma hora que houve o reconhecimento, que extraiu a lição, o profeta declara: o Senhor, Davi, te perdoou. E aí vem as consequências que vocês sabem. Então Jesus, ele não inventou a parábola, mas ele se utilizou, tem outras no Antigo Testamento, mas vamos mais adiante. Ele se utilizou daquilo que já existia na época para expressar algumas verdades do reino que ele e o ministério dele estava estabelecendo no coração dos homens da época, e também até os dias de hoje, como faz parte da Bíblia Sagrada, aquilo que é a nossa regra de fé e prática. Nós estamos aqui comentando sobre isso, para também tentar entender como é que eles viviam naquela época, trazer para os dias atuais e também aplicar na nossa vida, porque nós fazemos parte desse reino, e esse reino foi estabelecido pelo Senhor e está sendo aí transmitido a nós. Aproximadamente 1/3 dos ensinos de Jesus, eles foram modelados sob forma de parábolas. Mas se nós formos aí comparar, fazer uma breve comparação entre aquilo que os profetas e aquilo que os rabinos da época anterior de Jesus usaram do Antigo Testamento, se a gente for fazer uma comparação, eles usavam parábolas para basear aquilo que eles queriam que o povo entendesse das escrituras sagradas da época, do Antigo Testamento. Agora o Jesus não, Jesus, ele se utilizava das parábolas para proclamar o reino de Deus, que já era uma realidade presente na vida daqueles que estavam ouvindo ele falar, na vida daqueles que estavam crendo naquilo que ele estava falando, na vida daqueles que estavam vendo e dando atenção àquilo que estavam ouvindo, porque existiam também muitas pessoas na época de Jesus, que estavam vendo, como vocês leem aí nesse próprio texto, e não enxergavam nada, estavam ouvindo e não estavam dando ouvidos para aqueles que estavam, para aquilo que estava sendo dito da parte de Deus para eles, né? Então o Senhor Jesus, naturalmente, ele não inventou, essas parábolas foram aí expressadas já, e ele utilizou-se para expressar a sua vontade. Então no capítulo 13 de Mateus, nós temos aqui as parábolas do reino dos céus. Elas descrevem o resultado da pregação do Evangelho e das condições espirituais prevalecentes na época de Jesus, na época que Jesus estava andando na terra, na esfera da manifestação visível do reino de Deus e até os fins dos tempos. Então, quando nós olhamos para as parábolas expressadas no capítulo 13 de Mateus, nós vamos perceber que através dessas parábolas, nós conseguimos identificar como é que aquele povo estava recebendo a palavra, e como é que o resultado daquela palavra, que é comparado a vários fatores aqui, ela estava produzindo seus efeitos na vida daqueles que estavam ouvindo. Então é importante a gente conhecer, porque até o fim dos tempos, essas palavras vão estar aí em pleno desenvolvimento e cumprindo o seu propósito. Então a recepção de cada um de nós, ela identifica e claramente se vê no espelho dessas parábolas. Em todas as parábolas, Cristo ensina que dentro da esfera da manifestação visível atual do reino dos céus entre os homens, olha aqui, preste atenção, sempre haverá dois lados da moeda, sempre haverá o bem e o mal, sempre haverá o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, entre aqueles que professam aqui o nome de Jesus,
haverá apostasia e mundanismo. Jesus declara através de parábola do capítulo 13 de Mateus, que haverá apostasia e mundanismo, bem como fidelidade e piedade. Porque às vezes, e não são poucas as vezes, você já escutou, acredito eu que já, que você não são poucas as vezes que você já ouviu, aquele fulano é lá da igreja que você congrega, aquele fulano lá no trabalho é um péssimo exemplo, é uma péssima peça ali dentro, que só, em vez de gerar as coisas do reino dos céus, que a proposta é a justiça desse reino, né? Buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e as demais coisas. Não, é uma pessoa insuportável, é uma pessoa que fica dando confusão com um, com o outro, é uma pessoa briguenta, é uma pessoa que fica morcegando no serviço, matando hora, é uma pessoa que vive a vida toda desorganizada. E aí ele congrega lá na tua igreja? Não acredito. Mas aqui Jesus no capítulo 13 ele está dizendo exatamente, não é lá fora, é entre, e às vezes está tão entrelaçado, que as suas raízes está bem unida, e se arrancar o bom, corre o risco de arrancar o ruim. É isso que ele expressa aqui, é isso, e muita da gente não entende, né? Porque fulano não vai lá e tira e chuta para fora. Esse não é nosso papel. Vai acontecer um dia a separação plena, mas enquanto isso, através das parábolas do capítulo 13 aqui, e em quase todas elas, Cristo ensina que dentro da manifestação da esfera, do reino visível, do reino dos céus, que atualmente nós estamos vivendo, e naquela época, era a época atual deles lá, entre os homens, sempre haverá o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, entre aqueles que professam aqui o seu nome. Olha lá para a expressão, vai lá, versículo de número 30, e aqui na Bíblia, Nova Bíblia Viva, diz assim, olha, dá uma olhada lá no versículo de número 30, o versículo de número 30, e a sua parte A, ela diz assim, e eu vou ler na Nova Bíblia Viva, versículo 30, a parte A, diz assim, deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Na maior parte das versões dos irmãos, ela vai dizer o seguinte, o versículo de número 30 diz assim, ó, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai em molhos para o queimar, mas ao trigo ajuntai no celeiro. Mas eu quero enfatizar aqui, ó, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E nessa versão, deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então o que é esse negócio de crescer junto, se tratando desta parábola aqui, crescendo junto até a colheita? No tocante a crescer junto, os verdadeiros filhos de Deus e os filhos de Satanás, disfarçados como crente, eles estão, crescendo juntos. E não é eu que digo que é filho de Satanás. Dá uma olhada lá no versículo 38. Versículo 38, a explicação da parábola. Versículo 38 diz assim, o campo é o mundo, a boa semente, ou seja, o joio, são os filhos do reino, ou seja, aqueles que creram no rei, aqueles que disseram, a partir de hoje a minha vida é regida pelo rei Jesus, é governada por ele. Esses são os filhos do reino. E quem é o joio? A semente má, que foi semeada pelo maligno. A semente má, ou o joio, são os filhos do maligno. Então nós vemos aqui que o campo é o mundo, a boa semente representa os filhos de Deus, e o joio são os filhos do maligno. E aí eu coloquei aqui que são crentes
disfarçados que estão no meio de nós. E aí eu fui ver o que é a palavra disfarçar. Talvez você vai identificar alguma coisinha por aí, ó. Disfarçar significa tornar menos ou nada visível.